Estamos aqui então para realizar aqui o exercício 2, que corresponde na ficha que eu vos dei sobre funções trigonométricas ao exercício 19. Começando aqui pelo exercício 2.1. O exercício 2.1, já fizemos o exercício 1, semelhante, 1.1, pede para determinarmos o contradomínio desta função f. Ora, necessitamos então, por enquadramento, fazer aqui uns cálculos auxiliares que nos permitirão descobrir qual é o contradomínio daquela função f. Começando pela função base, da qual resulta aquela função, que é a função cosseno de x. Ora, nós sabemos que o cosseno de x é um número que está entre menos 1 e 1, isto qualquer que seja o número real x. Depois temos que multiplicar todos os termos por 2, ficando então por menos 2, não é? 2 vezes menos 1 dá menos 2. Aqui com 2 cosseno de x e aqui com 2. E por fim, temos que acrescentar menos 1 a todos os termos, ficando com menos 1 menos 2, menor ou igual que 2 cosseno de x menos 1, menor ou igual que 2 menos 1. Ora, assim, temos menos 3, menor ou igual que, até podemos já colocar, porque o 2 cosseno de x menos 1 no fundo é o f de x, menor ou igual que f de x, que por sua vez é menor ou igual que 1. Ora, temos então aqui que o contradomínio desta função f é o intervalo que vai de menos 3 a 1. Determina uma expressão geral dos zeros de f. Zeros daquela função f. Para determinarmos os zeros da função, temos que descobrir os objetos que têm imagem zero. No fundo, o que temos que fazer é substituir aqui o f de x por 0 e resolver a respectiva equação. Portanto, ficamos então com 2 cosseno de x menos 1, minha função f, igual a 0. Temos que resolver esta equação trigonométrica. Primeiro passo, isolar a razão trigonométrica no primeiro membro. Portanto, isolar o cosseno de x no primeiro membro. Portanto, ficamos com cosseno de x igual a 1 meio. 2 está a multiplicar, passa para o segundo membro a dividir. Agora, temos que equilibrar a equação. Isto é, tentar escrever este número 1 meio como cosseno de um ângulo. Se formos à tabela trigonométrica, reparamos, ou usarmos a calculadora, reparamos que o 1 meio é o cosseno de π sextos. Peço desculpa, π terços. Assim é que é. Portanto, cosseno de x igual ao cosseno de π terços. A equação está equilibrada. Neste sentido, o x só pode ser o π terços, mais 2kπ, naturalmente, ou o x pode ser o menos π terços. Isto porque ambos os ângulos, o π terços e o menos π terços, têm exatamente o mesmo cosseno. Mais 2kπ com k pertencente a z. Temos então aqui a expressão geral dos zeros daquela função f. Vou só aqui limpar aqui esta área. Vamos então passar para o 2.3. O 2.3 pede para indicar o período positivo mínimo da função f. Portanto, o que é que nós pretendemos? Nós pretendemos, eu vou escrever aqui, pretende-se determinar o valor de P, número real, tal que f de x mais P seja igual a f de x. Portanto, estamos aqui a falar da definição de período. Sendo assim, resolvendo esta equação, daqui resulta, não é? Vamos tentar descobrir o valor de P, que será o período da função. Portanto, o f de x mais P, portanto, temos aqui que o f de x é igual a 2 cosseno de x menos 1. Então, o f de x mais P será igual ao 2 cosseno de x mais P menos 1 igual ao 2 cosseno de x menos 1. Portanto, o que nós temos aqui escrito é o f de x mais P, que é igual no fundo ao f de x, mas na qual naturalmente temos que substituir o x
por x mais p, porque agora o meu objeto é o x mais p, e ali temos o f de x. Portanto, vai ficar equivalente então a ter, só um segundinho, vai ficar então equivalente a ter, portanto, posso cortar este menos 1 com este menos 1, ficamos com 2 cosseno de x mais p igual a 2 cosseno de x, e portanto, ficamos aqui com cosseno de x mais p igual ao cosseno de x. Reparem que, para que esta igualdade seja verdadeira, faça sentido, o p terá que ser 2π, terá que ser 4π, isto naturalmente porque, eu vou fazer aqui ao lado, reparem que o cosseno de x mais 2π é naturalmente igual ao cosseno de x. Basta para isso pensarmos um pouco no círculo trigonométrico. Vou tentar representar aqui. E claro que se eu tiver um determinado ângulo x, que se obteve pela rotação da partícula desde aqui a origem, desde o lado da origem do ângulo até ali ao lado da extremidade, se eu ainda rodar mais 2π radianos, vou voltar exatamente ao mesmo sítio e, portanto, o cosseno de x mais 2π será exatamente igual ao cosseno de x. Portanto, para que isto se verifique, isto verifica-se para o 2π, também se verificava se aqui tivesse 4π, o que aconteceria é que em vez de dar uma volta completa, daria duas voltas completas, mas no fundo regressaria ao mesmo local. Então, para que esta igualdade seja verdadeira, naturalmente, daqui concluímos que o P só pode ser ou 2π, ou 4π, ou 6π, só pode ser um 2kπ. Ok? Como se pretende o período positivo mínimo, não é? Que nós aqui parece que obtemos uma infinidade de períodos. Se o k for 1, vai ficar 2π. Se o k for 2, 4π. Se o k for menos 1, fica menos 2π. Portanto, qual é o período positivo mínimo? É um período positivo, automaticamente teremos que escolher um k positivo. E tem que ser o positivo mais pequenino, que corresponde naturalmente ao K1. Isto porque K2 já será maior. Já temos aqui 4π, K3 6π. Portanto, o período positivo mínimo corresponde ao K1 e quando o K é 1, então, o período será 2π. Okay? Temos então aqui o período positivo mínimo daquela função f. Relativamente ao exercício 2.4, diz o seguinte: calcula f de alfa, sabendo que seno de π mais alfa é igual a 2 sobre 7 e que alfa pertence ao intervalo de 3π meios a 2π. Ora, naturalmente, a primeira coisa que temos que fazer aqui é simplificar esta informação, reduzir ao primeiro quadrante. Portanto, temos então que o seno de π mais alfa é igual a 2 sétimos, o que é equivalente a dizer que, portanto, π mais alfa está no, eu posso fazer aqui o círculo trigonométrico para acompanharmos a redução ao primeiro quadrante pelo esquema. Portanto, na redução ao primeiro quadrante, consideramos sempre alfa um pequeno ângulo do primeiro quadrante. Ok? E, portanto, π mais alfa, se a π acrescentarmos alfa, ficamos então com este ângulo que está aqui, que é um ângulo do terceiro quadrante. O seno, portanto, esse ângulo será negativo. E ficamos então com menos seno de alfa igual a 2 sobre 7, o que implica que o seno de alfa é igual a menos 2 sobre 7. Ok. Portanto, sabemos que o seno de alfa é menos 2 sobre 7. O que nós pretendemos é o valor do f de alfa. Ora, o f de alfa, uma vez que o f de x é 2 cosseno de x menos 1, então o f de alfa será 2 cosseno de alfa menos 1. Okay? Portanto, é fácil, é só substituirmos aqui o x por alfa. Sendo assim, para eu obter o valor do f de alfa, o que eu necessito conhecer é o valor do cosseno de alfa. Se eu conhecer este valor aqui,
eu fico a conhecer naturalmente o valor do f de alfa. Como eu sei o seno de alfa, usando a fórmula fundamental da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de um ângulo qualquer mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo tem que ser igual a 1. Ora, como nós sabemos que o seno ao quadrado de alfa é menos 2 sobre 7, ficamos com menos 2 sobre 7 ao quadrado mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Portanto, 4 sobre 49 mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Portanto, o cosseno ao quadrado de alfa será igual a 1 menos 4 sobre 49. Portanto, o cosseno ao quadrado de alfa será igual a 45 sobre 49. Portanto, o cosseno de alfa, e não se esqueçam aqui deste mais ou menos, raiz quadrada de 45 sobre 49. Portanto, o cosseno de alfa será igual a mais ou menos, raiz de 45 dá 3 raiz de 5 e o raiz de 49 é 7. Portanto, temos agora que escolher se pretendemos valor positivo ou negativo, uma vez que o alfa está no quarto quadrante, portanto varia entre o 3π meios e o 2π, está aqui no quarto quadrante. Então o cosseno é positivo. E portanto conclui-se que o cosseno de alfa é o 3 raiz de 5 sobre 7. Portanto, já temos o valor do cosseno de alfa, sendo assim já vamos conseguir facilmente descobrir o valor do f de alfa, que será 2 vezes o valor do cosseno de alfa, menos 1. Portanto, ficamos então com 6 raiz de 5 sobre 7, menos 1, e temos então aqui o valor do f de alfa. Fica então assim terminado o exercício. Há alguma dúvida que tenham, depois na próxima aula podemos esclarecer.